Olá, eu sou a Mariana Godoy. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Abrafarma Talks, um canal exclusivo da Abrafarma para destacar a importância do varejo farmacêutico nacional. Nesse talk show especial, relembramos fatos importantes que marcaram a entidade e o setor nos últimos 30 anos e também estamos analisando tendências que vão ditar o futuro da atividade das farmácias. A cada episódio, você tem a oportunidade de acompanhar como as farmácias brasileiras se transformaram nessas 3 décadas. Mas como o varejo farmacêutico pode atuar em favor da integração plena do sistema de saúde no Brasil? Para analisar esse tema, temos a honra de receber um dos expoentes da saúde pública no país. Gonçalo Vecina Neto é professor de mestrado da FGV, ele foi diretor-presidente da Anvisa entre 99 e 2003 e também foi secretário municipal de saúde de São Paulo nos anos de 2003 e 2004. Seja muito bem-vindo, professor. Bom, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui, prestigiando esse evento da Abrafarma, essa comemoração da Abrafarma, uma empresa, uma associação que representa um conjunto de empresas fundamentais para o país. Eu tenho uma relação muito forte com o comércio varejista, tive uma relação muito forte com o comércio varejista, admiro o comércio varejista da área da assistência farmacêutica, que tem um futuro muito importante pela frente e com certeza nós vamos poder conversar bastante sobre isso aqui neste evento comemorativo. Vamos começar falando sobre o seu tempo à frente da Anvisa. O senhor foi presidente num momento de grandes mudanças no mercado de medicamentos. Foi a partir da implementação dos genéricos que muitas mudanças aconteceram. Eu gostaria de saber como foi esse processo e qual é a sua opinião sobre a importância dessa categoria para a evolução do acesso à saúde. Bom, o Brasil é um país que, durante a década de 90 e o início dos anos 2000, construiu o seu sistema, o sistema de saúde atual, o SUS, né? E também houve uma consolidação muito grande no caso da assistência médica privada, porque a lei que estruturou a assistência médica privada, a 9656, ela é de 98. Então, a Anvisa nasceu, logo a seguir nasceu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, nós estamos falando de um momento de grandes transformações no Brasil. Então, nós estamos falando que teve a Constituinte em 88, o impeachment do Collor em 92, a estabilização da economia em 94 com o Plano Real, a globalização, o Brasil entrou no projeto de globalização, então nós estávamos vivendo grandes transformações. Ao final dos anos 90 teve aquela aventura de tentar ter uma paridade com o dólar, o que deu uma subida muito grande nos preços dos medicamentos, porque grande parte dos medicamentos brasileiros são importados ou fabricados com IFAs importados, né? Então, tudo isso se concentra em 2, 3 anos, 98, 99, 2000, 2001, de uma forma muito violenta, eu diria, né? E nesse momento sobe o preço de medicamento, tem aquela discussão imensa sobre falsificação de medicamentos, a vigilância sanitária brasileira estava muito depauperada, funcionando muito, muito mal, porque tinha poucos técnicos, estávamos num momento de transição. E aí vem junto a ideia da criação da Anvisa, a ideia da criação de genéricos, a ideia de rotulagem nutricional obrigatória, controle de propaganda de cigarro, um monte de coisas juntas, né? Coisas boas. Então, a Anvisa acontece nesse ponto. E nesse ponto, para conseguir acontecer da forma como a Anvisa conseguiu acontecer, os players do mercado, os jogadores, então a indústria farmacêutica, os distribuidores, as farmácias,
de certa forma, todo mundo foi levado de roldão nessas transformações, né? E houve muito apoio da sociedade civil, muito apoio das instituições que naquele momento estavam em torno da questão, entre outras coisas, de medicamentos, mas também de alimentos, de cosméticos, de correlatos, que são os medical devices, produtos para a saúde, né? Ou seja, tudo aquilo em que a Anvisa atua, serviços de saúde, entre os quais se incluem os serviços de assistência farmacêutica. Então, essa transformação foi possível fazer e nasceu um órgão como a Anvisa porque todos esses players, de alguma forma, ganharam muito com a instituição da Anvisa e com a normalização desses mercados dos quais eu estou falando. A Anvisa é responsável, direta ou indireta, por 30% do PIB brasileiro. Ela controla 30% do PIB brasileiro. Ela atua na área de medicamentos, alimentos, cosméticos, domiciliantes, agrotóxicos, cigarro, serviços de saúde. Então, é um mundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Incomoda muita gente. Então, foi uma transformação muito importante que a sociedade, a Abrafarma em particular, apoiaram. O senhor está falando um pouquinho sobre o papel da Anvisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como era o relacionamento institucional com o varejo farmacêutico e queria saber se a Anvisa já foi modernizada ou se ela ainda está longe de alcançar aquele patamar que seria ideal. Veja, o ideal não existe, né? O ideal, a gente tem que olhar para o ideal como quando eu olho para uma espiral virtuosa. O que é uma espiral virtuosa? É uma espiral sem fim. Eu acho que o que nós temos que perseguir nos nossos projetos, na nossa vida, é essa espiral virtuosa. Amanhã sempre é um dia de fazer melhor que hoje. Essa é a regra. Eu acho que a Anvisa está cumprindo com essa regra. Ela está conseguindo fazer do seu futuro um futuro sempre melhor, sem negar o passado. Essa é uma coisa importante. O que nós fomos ontem não foi feio, simplesmente foi uma evolução daquilo que eu tenho que fazer para ter um futuro melhor. Acho que os que me sucederam na Anvisa conseguiram fazer isso. Acho que a Anvisa melhorou continuamente ao longo dos tempos. A resposta que ela está dando neste momento de pandemia, acho uma resposta fantástica, muito positiva. Então, o que não pode é imaginar que chegou ao ponto final. Não chegou. Tem muita coisa para melhorar. E ela deve buscar sempre melhorar, com certeza. Mas ofereceu um trabalho importante para a sociedade brasileira, entregou produtos muito importantes para a sociedade brasileira. A gente sempre lembra do genérico, mas tem um sem número de coisas que permitiram que houvesse uma evolução da indústria, houvesse uma evolução também do atacado e do varejo. Caminhou tudo mais ou menos juntos numa estruturação de uma nova sociedade que o Brasil conseguiu viver a partir dos anos 2000. Então, vou pedir para o senhor destacar alguma dessas conquistas que aconteceram nos seus primeiros anos de Anvisa, nos seus primeiros 4 anos. Ok, veja, na área de medicamentos, um dos mais importantes lançamentos que nós fizemos foi a questão do genérico, né? E a questão do genérico, ela trouxe consigo a regulação de toda uma linha de produtos farmacêuticos copiados. Então, isto se normalizou. Todo produto copiado tem que fazer os estudos de bioequivalência. Isso foi uma conquista imensa para o mercado de genérico, para o mercado de similares também. O avanço que foi feito também criando a área de produtos biológicos, que não existia, né? E os produtos biológicos ganharam uma importância fantástica no mundo de hoje. Toda a área de inspeção de boas práticas de fabricação que nós implementamos já vinha sendo implementado. Nós demos passos muito importantes no sentido de ter as boas práticas de fabricação, né?
E isso chega também ao varejo. Naquele momento, nós estávamos numa guerra, por exemplo, para conseguir ter farmacêutico em farmácia. A maioria das farmácias não tinha farmacêutico, era o farmacêutico que assinava. Mas não foi a Anvisa que conseguiu isso, foi a sociedade brasileira que conseguiu. Né? As faculdades começaram a formar mais farmacêuticos e nós conseguimos exigir a presença do farmacêutico em toda a farmácia, o que foi uma transformação imensa no funcionamento das farmácias. As farmácias ganharam a possibilidade de se transformar, como é o sonho dos farmacêuticos, uma organização voltada para a saúde, com a presença de um profissional gabaritado para isso, que é o farmacêutico. Professor, antigamente era assim, né? Depois, com a evolução, o farmacêutico deixou de estar presente e, a pedido da sociedade, ele volta. Faz parte da evolução. Como é que o senhor vê a evolução das farmácias brasileiras ao longo desses 30 anos? Ao longo desses 30 anos, a evolução, já existia a farmácia e nós vivemos o aparecimento das farmácias de rede. O que as farmácias de rede trouxeram para o comércio varejista de medicamentos? Protocolos e boas condições de funcionamento. Melhoraram muito as práticas de transporte de medicamentos, os cuidados com os medicamentos nos próprios estabelecimentos comerciais, né? Evitar sol direto sobre os produtos colocados à venda na farmácia, a exigência de receita, a explicação que o profissional farmacêutico pode levar ao consumidor, porque antes nós não tínhamos o farmacêutico presente, né? Temos que lembrar que tinha muito prático farmacêutico, aliás, tinha muito prático em tudo quanto é lugar, né? Quando a Lei de Comércio Farmacêutico de 1973 foi aprovada, ela foi aprovada sob a égide dessa questão do prático. E aí nós fomos todos os anos 70, 80, 90 para conseguir chegar ao ponto de conseguir exigir, através dos conselhos de farmácia, a presença do farmacêutico em todos os estabelecimentos comerciais. Muito se fala sobre o papel da farmácia, do farmacêutico, como canais estratégicos de atenção primária à saúde. Quais são os caminhos que o senhor entende que devam ser traçados para que esse trabalho ganhe cada vez mais evidência e permita que o papel auxiliar da farmácia no acesso à saúde seja, sim, uma realidade consolidada? Eu acho que o principal desafio no que diz respeito à participação da farmácia no processo de assistência à saúde é ter uma política de assistência farmacêutica. O Brasil tem uma parte da política da assistência farmacêutica. E essa parte é a parte, por exemplo, que disponibiliza medicamentos de importância estratégica para doenças de alta prevalência, como é o caso de hipertensão, diabetes e asma, através do programa Aqui Tem Farmácia Popular no Brasil. Esse programa foi um ponto de virada na questão da assistência farmacêutica brasileira. E as redes estão apoiando fortemente a presença do Aqui Tem Farmácia Popular no Brasil. Então, esta foi uma vitória fantástica. Agora, neste momento, nós estamos sofrendo um certo risco de regredir por conta do financiamento do Aqui Tem Farmácia Popular no Brasil, que garante a existência de um conjunto fantástico de drogas para atingir essas doenças de altíssima prevalência. A gente está diante de um país que tem dimensões continentais, é um país ainda muito desigual, muito heterogêneo, inclusive com muitas cidades que não têm pleno acesso a uma rede assistencial, a um sistema médico, por exemplo. Como lidar com a saúde pública em meio a esse cenário, né? Essa questão é uma questão fundamental. Nós temos que construir essa política de assistência farmacêutica em cima da experiência exitosa com a que tem farmácia popular no Brasil, e expandir essa rede, porque ela não consegue chegar, né, em todo o país. É importante ter essas farmácias e ter o farmacêutico que consegue dar essas explicações, consegue participar do processo de assistência farmacêutica. Num artigo recente no jornal Estado de São Paulo, o senhor fez uma análise bastante abrangente sobre os desafios pós-pandemia para as cidades, no SUS. Nesse contexto,
como o varejo, como o próprio profissional farmacêutico que atua nas farmácias pode ajudar a atenuar essa realidade? Veja, nós estamos num ponto de transição, né? Nós estamos num ponto de transição porque tem todo um conjunto de serviços que a farmácia pode oferecer. Então, nós estamos falando de vacinação, nós estamos falando de exames laboratoriais feitos através de equipamentos como o Point of Care, né? E aí tem um conjunto de outros interesses e disputas, né, com os laboratórios clínicos, que também são um ponto onde o farmacêutico atua, né? Quer dizer, qual é esse espaço que a farmácia poderá ocupar? Eu acho que tudo isso está em discussão, é uma agenda aberta. E eu acho que a população brasileira, a sociedade brasileira, tem que aceitar essa discussão na medida em que essa agenda aberta oferece outras alternativas de acesso a produtos mais complexos, como é o caso dos exames laboratoriais. Então, nós temos que caminhar no sentido de ter uma proposta política que tem que ser desenhada pelo Estado sobre o acesso a medicamentos, acesso à assistência farmacêutica, acesso a esses exames, onde a farmácia pode participar, acesso a processo de vacinação. Nós não podemos esquecer, nós temos mais de 60 mil pontos de farmácia no Brasil. Então, a capilaridade da farmácia pode aumentar a nossa capacidade de entrega de novas soluções para a sociedade, para os cidadãos, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, as farmácias de alto custo. A farmácia de alto custo poderia também ter resolvida a sua capacidade de distribuição de medicamentos através da rede de farmácias? É possível. E seria mais inteligente fazer isso através das farmácias do que abrindo as farmácias de distribuição pública, né? Mas isso é uma evolução e nós temos que aproveitar para discutir. O que é que falta, então, para essa integração do ecossistema de saúde no Brasil? O que é que precisa? Mais tecnologia, mais vontade política, uma política pública diferente? Precisa de política pública. É verdade que a saída está em definir o que o Estado deve garantir para discutir o como. E no como, a presença do varejo farmacêutico é muito importante. Particularmente o varejo farmacêutico mais estruturado, representado pelos associados da Abrafarma. Como é que o senhor vê as farmácias daqui a 30 anos? Eu vejo as farmácias como estabelecimentos de saúde. Agora, também, juntamente com isso, esse mundo digital vai caminhar, né? Eu não me vejo tendo que ir na farmácia comprar coisas. Eu vejo eu emitindo um pedido aqui pela internet ou qualquer outra dessas redes aí e recebendo o medicamento em casa, sem ter que me deslocar até a farmácia, embora possa existir o ponto comercial ainda que eu possa frequentar, né? Da mesma maneira, quero fazer exames, o exame pode vir até mim através de um técnico. Então, eu acho que nós temos que fazer um mundo mais acessível. Esse mundo mais acessível, ele vai estar brutalmente dominado pela tecnologia da informação e esses imensos conjuntos de gadgets, como a internet das coisas, os vestíveis, os wearables, né? O futuro é diferente e é melhor, né? O futuro é melhor e é diferente, o diferente é que nos preocupa, porque nós gostamos de que nada mude, porque a gente tem medo de quando as coisas mudam, ficam piores para nós, né? Então, nós temos que entender que o futuro será diferente, porém terá que ser melhor, dependendo do que nós formos capazes de fazer. Professor Gonçalo Vicina Neto, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrafarma Talks. Foi um prazer falar com o senhor. Olha, o prazer foi meu e volto a levar os meus agradecimentos aí à Abrafarma e parabenizá-la por todos esses anos de bons serviços prestados à população brasileira. E vamos fazer o futuro melhor.
Obrigada, professor Gonçalo. Para ficar por dentro de tudo, para não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e assine as notificações. Que vem o próximo Abrafarma Talks. Espero vocês.